que existe uma luz muito forte dentro de cada pessoa e que se você cuidar de você e do entorno, isso pode aflorar. Pra você não desistir, porque todo mundo tem, assim, uma luz gigantesca pra brilhar e é possível. E é possível nessa vida, é possível agora, dá pra acontecer. A casa pode te ajudar, você pode se ajudar, mas não desiste. Eu entendi por que você falou isso. Porque a gente parecia que não tinha fundo, né? Era desesperador. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você está assistindo. Sejam todos muito bem-vindos ao Desconstruindo Óbvio. Hoje eu tenho o prazer de receber duas mulheres empoderadíssimas, que eu tenho um carinho gigante por elas. Já utilizei muito, antes da gente começar aqui, eu estava falando, não sei nem quantos projetos de arquitetura eu fiz com elas. São duas mulheres que trabalham no ramo de arquitetura bem nichado, focado no Feng Shui. Então, assim, tem uma empresa muito bem estruturada, muito bem organizada, mantém as suas famílias. Então, assim, cada um tem o seu projeto familiar com seus filhos, seu marido, papagaio, periquito, com tudo que tem direito. Então, hoje eu quero trazer para vocês que tem como você ter uma empresa extremamente estruturada, extremamente organizada, com os processos e ter uma vida em paz, tranquila, né? E muito do trabalho delas dizem isso. Mas eu vou parar de falar e vou deixar elas se apresentarem. Sejam muito bem-vindas, Anibel! Obrigada! É um prazer ter vocês duas aqui. A gente, antes de começar, eu falei, não sei nem quantos projetos eu fiz com vocês, assim... sem dizer, também tem a Tef, que não tá aqui hoje, porque ela deve estar ganhando neném! Que é a sócia da Bel. Então, assim, que são todas muito... Assim, todas as pessoas que eu conheço da sua equipe, assim, são pessoas que é um atendimento diferenciado, né? Então, honrando a Bel aqui com a gente, que não tá, mas está. A Bel na Tef, que tá, mas não está aqui com a gente. E eu queria que vocês se apresentassem para a gente começar nosso bate-papo. Bora lá, Bel! Então, muito prazer. Eu sou a Belisa, mas eu me apresento como Bel porque é mais fácil, meu nome é diferente. Eu tenho sociedade com a Estefânia, que a gente se apresenta também como Tef. A Tef, como a Lu disse, ela não tá aqui porque ela tá de 9 meses e a gente realmente acha que o bebê vai nascer hoje. Então, estamos aqui. Talvez a gente saia daqui e vá passear numa maternidade, a gente realmente não sabe. Nós somos arquitetas. Nós fundamos o nosso escritório, que chama Betelier Arquitetura. Ele vai fazer, acho que 12 anos, se eu não me engano, agora. E na nossa jornada, a gente acabou nichando em Feng Shui, que a gente vai... Acho que a gente vai contar um pouquinho mais pra frente como é que é essa jornada. Mas foi uma longa jornada, assim, entender como se posicionar no mercado, como nichar errado, bater cabeça, mudar de nicho, a gente passou por tudo isso, assim, tem bastante coisa para compartilhar a respeito. E num dado momento, assim, do nosso escritório, a gente conseguiu nichar em arquitetura especializada em Feng Shui, foi o nosso grande diferencial, que mudou completamente o nosso jogo. Daí surgiu um curso, que é o curso Projetando com Feng Shui, que num dado momento as pessoas começaram a nos pedir para que nós compartilhássemos o Feng Shui para outros profissionais também conseguirem usar isso dentro dos próprios projetos. E foi lá que surgiu esse indivíduo aqui, que é a Ana. Maravilhosa! Maravilhosa. A Ana, ela foi nossa aluna do Projetando com Feng Shui. Aí ela se destacou muito lá dentre as alunas. Aí ela foi pensada assim, falou, vem aqui, vamos trabalhar com a gente. E hoje ela ajuda tanto dentro do curso, como faz atendimento dos nossos clientes, inclusive teve alegria de atender. Só comigo ela tava me dizendo que falou, eu acho que comigo você já fez 3. Então, assim, a Ana já tá acompanhando a gente aí há um tempo. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Ana. Bom, meu nome é Ana Paula, mas também todo mundo me chama de Ana. E eu sou arquiteta também. E eu tenho trabalhado com Feng Shui porque eu sempre senti aquele vazio na profissão, sabe? De arquitetura. Sempre senti, assim, a arquitetura não é só você organizar os móveis para ficar bonito. Ou organizar o espaço, as paredes para ficar bonito.
tem que ter algo mais, as pessoas precisam se sentir bem dentro do espaço, né? E aí eu já tinha uma busca, assim, um vazio dentro de mim, buscando, assim, realmente esse algo a mais. Sempre tive uma ligação muito forte com espiritualidade, sabe? Então sempre foi autoconhecimento, esse lado sempre foi muito importante. E eu já tinha ouvido falar de Feng Shui lá atrás, quando eu estava na faculdade, mas nunca me aprofundei. E aí surgiram as meninas, de repente, do nada, assim, né? Que do nada, né? Que não existe do nada. E aí eu fui da primeira turma delas, elas estavam começando o curso, assim, então foi, a gente fala que era tudo mato lá, o Projetando, não tinha nada, né? Então eu entrei na primeira turma e aí, como estava começando, eu ajudei elas a criar o curso mesmo que existe hoje. Então, todo o material, toda essa parte, aí eu comecei a trabalhar com elas, né? E aí eu tenho me sentido muito realizada depois que o Feng Shui entrou na minha vida, sabe? Não, e assim, uma coisa que eu quero perguntar para vocês, porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem o Feng Shui, então de trazer essa explicação do que é o Feng Shui, mas eu como uma, vamos dizer assim, uma utilizadora assídua do Feng Shui, porque eu brinco que eu sou uma nômade, né? Vivo mudando, né? Então, eu acho muito importante. Hoje, eu moro num apartamento, meu apartamento ainda não está pronto, e daí eu estou num apartamento locado. O meu locado, eu fiz o projeto de Feng Shui. Então, assim, eu acho de extrema importância, assim, a trazer... Eu acredito muito nessa questão energética e que a gente precisa ter esse ambiente harmonizado, né? E assim, a gente sabe que quando faz o projeto de Feng Shui, energeticamente as coisas mudam muito. Então, eu queria que vocês explicassem o que é o Feng Shui para a gente começar a falar um pouquinho do negócio de vocês. Tá. O Feng Shui, ele é uma técnica chinesa, ele tem origem na China. Ele significa, a tradução literal de Feng Shui é vento e água. Porque os chineses, eles começaram a entender como que o que flui nos espaços influencia os seres humanos. Mas o foco do Feng Shui, diferente do que muitas pessoas acham, não são as paredes, não é a construção em si, a casa. É sobre as pessoas. É sobre as pessoas que vivem nesse espaço e como que esse espaço construído influencia a vida das pessoas. Então, ele interfere em várias, a gente pode chamar de camadas. Então, tem uma camada mais física, que a gente interfere em layout, então a forma como a pessoa se posiciona na casa dela, no quarto dela, no trabalho dela, vai influenciar como a pessoa se sente, que já seria uma segunda camada. E isso mexe na forma como ela age, como ela reage, como ela relaciona com as outras pessoas. Então, daí, chega numa outra camada que seria mais a energética, a espiritual, que a gente estava conversando, que a Nata comentou. Então, quando a gente entende o impacto que a construção tem nas pessoas, a gente consegue ajudar o ser humano a ter o melhor potencial dele. Então, no final, o Feng Shui, ele trabalha, assim, as energias, mas ele é sobre o ser humano, entender como que a gente pode criar um ambiente que faça a pessoa ser mais produtiva, ter um relacionamento afetivo melhor, se dar melhor com seus filhos, porque tudo no espaço construído está influenciando as nossas percepções. E o que é legal, que o Feng Shui a gente não utiliza somente na casa, né? A gente faz o Feng Shui na empresa também. Então, assim, eu fiz o Feng Shui nas 15 casas que eu morei nos últimos 10 anos. 15 não, mas acho que a gente contou 5, né? 5. Nas 5 últimas casas que eu morei nesses últimos 10 anos. E fizemos na empresa. E daí foi muito legal, porque teve um movimento, eu lembro que tinha na parte da recepção, assim, tinha da onde a gente tinha um atendimento, tem uma coluna. E a mesa da funcionária era em cima da coluna. E essa menina sempre foi maravilhosa. Quando a gente colocou essa mesa virada, a menina começou a ficar meio esquisita. Daí a gente chamou vocês para fazer o Feng Shui na época. Aí a primeira coisa que você falou assim, pelo amor de Deus, vira essa mesa, desmonta essa mesa, arruma um canto para essa mesa. Mas não, e ela ficava em cima da coluna. Ela falou, ela tá sentindo isso. Eu falei, gente, como é que ela sabe? São as bruxinhas. E daí, assim, interfere mesmo. Então, depois a gente fez o projeto, colocou tudo, as curas, né, que chama das curas do Feng Shui, porque nem sempre a gente vai conseguir colocar o layout conforme a gente teria que o Feng Shui, né, pede para que a gente coloque. Então, faz as curas, a gente fez as curas lá e a gente percebeu a mudança do ambiente, a mudança das pessoas.
e faz totalmente a diferença. Então, não só na sua empresa, na sua casa, como na sua empresa. E daí, trazendo um pouco dessa questão de empresa, né, eu queria que vocês falassem um pouquinho do movimento de vocês, né? Porque, assim, é uma empresa totalmente de mulheres, né? É 100% mulheres, então... Desde das donas, a parte do financeiro, as arquitetas que trabalham, todo mundo que trabalha lá é mulher, né? Todo mundo tem a sua família, tem a sua organização, tem o seu movimento. Então, assim, a gente ainda vê em sociedade que tem um pré-conceito ainda com alguns movimentos de empresas não querer mulher porque mulher engravida, né? Porque a mulher, o filho fica doente, a gente já sabe disso ainda. E vocês são uma empresa 100% mulher, gerido por mulher, e tem uma, assim, eu acho lindo o formato de organização de vocês, e é de ponta a ponta. Então, quando você entra em contato para fazer o processo lá, tem eu já até sei, eu aviso a Ana que eu vou fazer o projeto, mas eu já aviso lá, porque eu sei que tem que marcar com a Ioiô, que é vendas, daí marca com a Ioiô vai vir com a agenda. Então, tem um processo mapeado, bonitinho, entendeu? Então, vai ter, Lu, funciona assim, você já tá aqui, mas você sabe, funciona assim, só para recapitular, assim. Então, você faz o pagamento, vem a nota fiscal. Não. Eu falo, gente, é lindo as meninas, porque... Não, porque assim, a gente não tá falando de uma mega empresa, a gente tá falando de uma empresa de médio porte extremamente estruturada, entendeu? Por mulheres, entendeu? Que tem seus filhos pequenos, que estão nesse movimento, que cuidam muito da saúde. Então, eu tô trazendo o que eu conheço de vocês, né? Então, assim, que cuidam da saúde, que faz tudo. E agora eu quero saber o segredo disso. 1 milhão disso, entendeu? O segredo de milhões que tá... Entendeu? Pra gente entregar esse ouro para as pessoas. Por quê? Tem como. Porque as pessoas hoje acham que você tem que trabalhar totalmente atropelado, no sentido de acha que a agenda cheia é um sinal de que é produtivo. E não é. Não. A gente sabe que não é. E daí, assim, provar por A mais B aqui hoje que isso não é real. Então, como que vocês construíram? Porque, igual você falou, tem 12 anos de empresa. Como é que surgiu e como é que vem essa caminhada? Nossa, foram tantos pontos. Eu tô quase pedindo papel, uma caneta aqui para começar a marcar. Que foram muitos pontos, mas... Primeira coisa que eu queria comentar é que eu achei engraçado, porque eu e a Tef, né, nós percebemos que nossa empresa era só de mulheres faz muito pouco tempo, porque não foi proposital, sabia? A gente até já teve, os meninos ficavam mais na parte de audiovisual, uma coisa mais assim, mas já teve até estagiário, mas chegou um momento que a gente percebeu que a gente dava bem com as meninas, assim, no front, assim, o pessoal que tá no atendimento, fazendo os projetos, e isso foi indo para as outras áreas, e a gente só contrata a mulher, mas juro que não foi de propósito, nada contra os homens, assim, realmente não foi de propósito, foi que a gente percebeu como a dinâmica de mulher com mulher, assim, talvez uma proatividade feminina, assim, pra gente, pro nosso corpo, funciona muito bem. E porque o nosso escritório de arquitetura, ele é muito focado, a gente presta muita atenção no atendimento ao cliente. Sim. A satisfação do cliente, ao cuidado com o cliente. E isso é uma coisa que as mulheres fazem com muita tranquilidade. Então, desde a Ioiô que chega lá nas vendas e vai atender o cliente, ela sabe o cuidado que ela tem que ter, prestar atenção, sabe, tomar o cuidado de prestar atenção no aniversário de clientes, essas coisas, sabe? Tá atento ao que tá acontecendo na vida do cliente. Aí chega para as meninas fazendo atendimento também excelente. A gente já... É natural para todas nós. A Rani também, lá no departamento financeiro, também ficar de olho. E acabou que tem mulher pra todo lado naquele lugar, mas não foi proposital. Não foi proposital. E daí, assim, o que eu vejo, assim, né, da estrutura, né, e daí, que é muito bacana, quando a gente entra para fazer o processo, é muito mapeado, entendeu? Eu lembro, porque quando elas começaram, os primeiros projetos a gente fazia com elas, né? Elas ainda estavam no front. Tudo. A gente era empreendedor, né? As duas era eu empreendedor. Daí eu lembro que a gente foi no escritório que era lá, na Vila Mariana. Era na Vila Monumento, eu acho. Na Vila Monumento. A gente foi lá, porque antigamente não tinha um online, né? Não tinha pandemia ainda, não tinha online. A gente foi lá para poder fazer o projeto e tudo mais. Mas mesmo assim, no início, sendo vocês fazendo, já tinha um movimento. Tinha um movimento de organização do Trello.
que vocês abriam, era mó bonitinho, abriam uma A página. gente quer voltar ao Trello, a gente tá nessa batalha. Não, a gente tem até hoje pra gente, nos bastidores. A gente quer voltar para Não, era maravilhoso. É. Eu, como utilizadora do serviço Trello de vocês, era muito legal. Porque, assim, você tinha ideia exatamente do seu projeto. Começo ao fim. Daí tinha lá o seu contrato de prestação de serviço, a sua nota fiscal, o seu projeto, tá? Você mandou foto, tá aqui as fotos do projeto, tava tudo lá. Então, etapa, ó, você vai ter essa reunião aqui, assim, assim, assim. Quando teve o agendamento, foi esse aqui. Foi assim, assim, tinha tudo ali, entendeu? Então, assim, sempre, mesmo quando era só vocês já veem, acho que é muito, essa questão da organização vinha muito forte na estrutura da empresa de vocês. E hoje a gente vê crescendo, porque eu que acompanhei lá dos primórdios, eu vi, e daí foi muito legal que foi uma coisa sutil. Porque, assim, quando a gente fazia com as meninas, daí a primeira vez que falou, não, olha, a gente vou passar pra Ana. Não, mas e a Bel e a Tef? Aí, não, eu já tá acostumada, né? Nada contra você, tanto que agora só quero saber da Ana também, nada contra. Eu quero... Maravilhoso isso mesmo. Mas, assim, cadê a Bel e a Tef? Não, é que agora as meninas... Não, mas e a Bel e a Tef? Não, Lu, ó, você faz com ela. E aí eu também muito, acho que o jeito, né, que a tratativa, né? Olha, faz a reunião com ela. Se tiver alguma questão, a gente aciona as meninas, tal, se você não gostar e tudo mais. Tá bom. Aí eu fui, né? Eu falei, tá bom. Falei, mas eu queria a Bel e a Tef. Tá bom. Aí porque é essa resistência, porque você já estava acostumado, né? Uhum. E daí quando foi, daí eu achei, daí fazendo uma análise do serviço de vocês, eu falei, gente, elas criaram uma Bel e uma Tefzinha ali, né? Entendeu? Eu peguei e falei, poxa, a atenção, o jeito, né? É as meninas. Elas reproduziram. Elas reproduziram. Eu falei, legal aqui essa aqui. Gostei dessa Bel, essa Tefinha unificada. Que gostei, achei bacana. Entendeu? Então, assim, vocês cresceram o negócio de vocês, mantendo a organização, mantendo a gestão, conseguindo replicar uma coisa que eu acho primordial e que as pessoas têm cada vez mais dar atenção para o negócio, que é a questão do atendimento ao cliente. Então, assim, o atendimento que vocês apresentam é sensacional. É um negócio igual o projeto, né? O meu último projeto que está no ar aí, né? Na hora que veio, eu falei, gente, isso aqui é uma loucura. Porque na hora que eu bati o olho naquilo ali, eu falei, gente, que doideira! Aí eu vi vocês fizeram a reunião, né? Internamente para fazer o meu projeto. E eu peguei e falei, nossa, elas são muito danadas. E elas, assim, já me conhecem mesmo, entendeu? Assim, o tempo de convívio, os projetos anteriores já... E não teve zero adaptação, assim. Foi um negócio que... Eu falei, como é que ela conseguiu fazer isso? Zero adaptação. Então, assim, vocês conseguem trazer isso, essa proximidade. Vocês estão crescendo muito. Vem crescendo cada dia mais nesses 12 anos, mas vocês conseguiram trazer isso de uma forma de replicar sem perder a qualidade. E daí, como que a gente faz isso? Tem alguns pontos. Você foi falando assim, eu fiquei pensando em alguns pontos. E um ponto também que eu já falei aqui, que quando eu falei que surgiu essa pessoa aqui, que ela foi pensada. Uma coisa que demorou pra gente entender, porque a gente bateu muita cabeça antes de entender como é que funciona isso, foi que a gente tem que escolher muito bem quem tá com a gente no campo de batalha. A real é essa. Sim. Então, a forma como a gente começou a selecionar as pessoas que vêm pra dentro da casa é muito criteriosa. Então, a gente... No caso da Ana, ela realmente se destacou, assim, mas a gente tem escolhido muito mais as pessoas pelo ser humano que elas são do que pela habilidade que elas têm. Porque a habilidade a gente consegue treinar, e a gente tem um curso de Feng Shui, então dá para treinar. Na verdade, a gente procura dentro dos nossos alunos. Sim. A gente já pega pessoas que já estão sendo treinadas por nós mesmas. Mas a gente vê pelo perfil, é quase uma soma de perfil comportamental, de observar se é uma pessoa que já naturalmente é mais generosa, uma pessoa que é naturalmente mais cuidadosa, que toma cuidado com a palavra, que são pessoas que a gente fala, tipo, eu quero conviver com elas. São pessoas que a gente quer no nosso convívio, porque dia a dia é pancada, né? Sim. Um dia tá tudo bem,
outro dia não tá, aquela correria, loucura. Então, a gente tá escolhendo... O time, ele é muito montado a partir disso. O núcleo é montado pelas pessoas que a gente quer ter com a gente do nosso lado lá, no fervo, nos dias ruins, não é nem nos dias bons, é nos dias ruins. Mas você sabe que no episódio, acho que vai fazer uns 2 episódios que saiu no ar, eu trouxe uma pessoa de gestão de pessoas, né, para conversar um pouquinho. E a gente falou muito sobre isso, né, da importância do indivíduo. Uhum. Porque, assim, principalmente as empresas grandes, eles tendem a não olhar, é um número. Eu tenho 50 funcionários, 1000 funcionários. Não. Como que são essas pessoas dentro da empresa? Como são essas pessoas no convívio entre os colegas de trabalho? Porque isso faz todo o movimento. E se a gente for olhar para o movimento de trabalho de vocês, que é toda a parte, como é que fala, energética, de equilíbrio, com essa resposta que você me trouxe, ela condiz muito, né? Porque, assim, como é que eu vou trazer uma pessoa que não tem esse movimento, que seja uma pessoa que não respeita ao próximo, para dentro de uma equipe, que a gente quer trazer a harmonia para dentro da casa dela, para dentro da empresa dela, entende? Então, assim, ter um entendimento da construção da identidade da empresa, né? Porque isso faz parte da construção da identidade da empresa, né? Faz. E sabe que isso faz parte também do respeito que elas têm e todo mundo tem, sabe? Porque a gente percebe que a gente não é só mais um, aquilo que você falou, não é um número. Não, é uma preocupação com a pessoa mesmo. Então, se eu tô passando por uma questão delicada na minha vida pessoal, por exemplo, elas têm uma preocupação. E aí, o que aconteceu, sabe? Se preocupa com a pessoa. E nós meio que somos todas empreendedoras lá dentro. Sim. Né? Então, eu não me sinto assim, sou uma funcionária. Não, eu faço parte. Então, eu quero que o escritório cresça, porque eu também quero crescer. Né? Eu faço parte disso. Então, é um esquema de trabalho que todo mundo participa de tudo. É o esquema, assim, do ganha-ganha. Entendeu? Então, a gente sabe tudo que está acontecendo no marketing, nas vendas, no financeiro, sabe? Porque não é uma coisa isolada, só vou fazer projeto. Não, a gente tem que ter uma visão macro para a gente se sentir pertencente de tudo, sabe? E o que é muito legal, né? Acho que você trouxe uma palavra que eu amo, que é o pertencimento. É o se sentir pertencente. E daí é o que você falou, é diferente. Quando você se sente pertencente do ambiente, é totalmente diferente. O gás é outro. Sim. Entendeu? É o famoso vestir a camisa da empresa. Exato, Aí você veste a camisa da empresa. Porque, assim, e muito legal essa visão, Ana, porque você falou assim, o escritório crescendo, eu cresço também. E a maioria dos alguns funcionários, eles não têm essa visão empreendedora. Daí é a grande diferença. Tem um cara que eu sigo na internet que ele fala sobre isso. As pessoas têm que entender que ela, mesmo dentro do CLT, ela é empresário. Ela está enquadrado dentro de um CNPJ, mas ela está empreendendo para esse CNPJ. Então, assim, as pessoas têm que entender isso. Ela tem que entregar o melhor dela, porque senão ela não evolui dentro da empresa. Ela tem que estar empreendendo para ela crescer dentro da empresa. Ela está empreendendo. Sim. A vida é sobre empreender. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento de como que a gente faz, né, para as pessoas se sentirem pertencentes, para elas se sentirem totalmente fazendo parte mesmo disso, para a gente conseguir tracionar a empresa, né? E daí, o que eu vejo, né? Vocês, quando vocês chegam lá no movimento de vocês, tem toda essa questão dos processos e eu não sinto pressa, sabe? A gente sabe que tem um horário, a gente sabe, quando a gente recebe o Meet, a gente já tem ali, tem mais ou menos, a gente sabe mais ou menos qual que é o nosso tempo de sessão. Mas eu não vejo, por exemplo, a Ana, bora, acabou sua hora. Não. Entendeu? Nunca. E daí, assim, foi muito legal, porque dessa vez eu fiz o projeto só de Feng Shui. Eu não fechei a parte de arquitetura, eu fechei só de Feng Shui. E daí, a Ana virou pra mim e dela trouxe várias referências. E ela virou pra mim e falou assim, se você precisar de alguma coisa, se você ficar com dúvida em alguma coisa com relação ao que tá dentro do relatório, com essas referências que eu te dei, você pode me chamar. Você pode passar mensagem para mim. Quer dizer, teoricamente, o projeto já acabou ali.
Mas assim, o seu apartamento vai ser entregue no final do ano. Então, assim, pode ser que lá você tenha dúvida. Você pode me acionar. Você Sim. vai ter dúvida. É. E aí é que você tem que abrir a porta. Isso é uma coisa que a gente, desde o começo, a gente sempre falou para elas, porque ainda existe nos nossos telefones Bel e Tef o grupo com cliente 00, assim, o 0000. A gente tem todos os grupos, desde o 01, a gente tá nos 700 e pouco, alguma coisa. Mas Eu tô no 400 e pouco. a gente nunca deletou nenhum grupo. Se eu procurar aqui o cliente 0, tá aqui, a gente não deleta. Por quê? Porque se a gente quer... Ela quer fazer mais projetos e a gente entende essa importância do cliente. O cliente, ele se sente muito inseguro quando ele vai executar as coisas. O foco do nosso trabalho todo é você conseguir fazer a sua casa. Sim, Esse é o grande objetivo. Sim. Então, ela sabe que ela tá na frente do escritório ajudando você a fazer a sua casa. Se na hora que você vai lá executar, você tá com dúvida, e as dúvidas às vezes meninas, é essa luminária ou essa luminária? Eu tô insegura. Se quem tá na frente não responder, calma, eu te ajudo, vem cá. É melhor essa. Nossa, nenhuma das duas, sabe? Ser sincera e tá pronta pra te ajudar. Quando que você vai voltar? Nossa, eu lembro do projeto anterior, que daí eram os lençóis, que ela daí falou assim, Lu, não pode, acho que tinha algumas cores que não podia, Azul né? claro, talvez. Azul claro, não sei o quê, e eu amo azul. Eu falei, não, você não vai tirar, e era tudo azul claro. No quarto. Tipo, era tudo azul. Ela falou, não pode azul claro, Lu. Aí eu fui comprar, daí eu cheguei lá, achei um azul bem escurão, né? Daí eu passei uma mensagem, falei, Ana, esse pode, não pode? Autoriza eu comprar esse lençol? Deixa só, gente, não pode no caso dela, no quarto dela, naquele contexto, tá? Não vão achar que de acordo com o Feng Shui não pode quarto azul, calma. Pelo amor de Deus, tem tudo. E daí tem uma questão que a gente tem que falar também, que o Feng Shui não é uma fórmula pronta. Tem a leitura da casa, tem a leitura da pessoa que é dona da casa, dos filhos, do papagaio, periquito, todo mundo que pertence ali dentro, né? E daí, o que eu queria perguntar para vocês? Como é que a gente traz um movimento de marketing, de vendas, para uma empresa tão nichada que preza tanto o atendimento ao cliente para você não ser agressivo, mas você também precisa vender, né? Você também precisa estar ali mostrando, oi, eu existo, vamos aqui comprar comigo, entendeu? Então, como é que vocês fazem esse movimento de marketing para a empresa de vocês? Posso começar falando que a gente já fez que deu errado? Ótimo. Eu quero tudo. Ótimo, eu quero tudo. Porque... Eu quero o errado e o que deu certo. Porque durante muito tempo, como escritório de arquitetura, nós não nichamos. Sim. A gente falava sobre absolutamente tudo. E isso acontece em qualquer área da vida. Acho que de dentista, psicólogo, você tem uma gama gigantesca de coisas que vocês podem atender. Sim. Na arquitetura, a gente tem comercial, residencial, institucional. Aí dentro do residencial, você tem as pessoas que moram em casas, pessoas que moram em apartamentos, pessoas que estão... A gama é gigantesca do que você pode atender. E a gente queria crescer como escritório. Então, lá no nosso comecinho, a gente falava que a gente fazia absolutamente tudo. De todos os jeitos, todas as formas. Então, a gente não tinha Bombril mesmo, né? Bombril. Dois Bombril. E até, assim, então a gente faz tudo. Manda pra cá que a gente faz. E isso... Então, a gente divulgava que a gente fazia tudo. E quando a gente ia comunicar... Hoje é mais fácil, né? Que você fala, não é só publicar. Naquela época a gente trabalhava com blog, não tinha, Instagram não era forte. Sim. Então a gente fazia blog. Aí a gente fazia blog, num dia você falava do blog da casa, no outro dia você falava do escritório, no outro dia você falava do apartamento, no outro dia você falava uma coisa nada a ver com nada. E a gente ficava jogando, assim, pulverizando energia pra tudo quanto é lado. E a gente não tinha cliente. Uma mágica, assim, não tinha cliente, não acontecia nada. E a gente foi estudando mais sobre administração, sobre empresa, sobre marketing, a gente começou a entender sobre essa questão de você nichar a tua energia, de você se diferenciar do mercado. Porque se você faz absolutamente tudo, você não é bom em nada. Sim. Essa sensação, é isso que o cliente entende. Quando a gente tá eu tô com uma dor no meu joelho, eu não vou querer falar com um dentista, eu não vou querer falar com um clínico geral. Eu vou falar que eu quero saber do meu joelho, eu quero ir num ortopedista especializado em joelho. Daí a gente falou, a gente morreu de medo no primeiro momento de nichar, mas a gente nichou. Daí, o que a gente percebeu? A gente escolheu, na época, nichar em escolas... Como era? Escolas de expressão corporal. E a gente especializou em escolas de Kung Fu e escolas de dança do ventre. Porque a gente falou que é pra nichar. A gente nichou. Sim. E, pra nossa surpresa, quando a gente nichou, a gente conseguiu muito cliente. Porque é meio maluco, assim. Porque as pessoas entendem que a gente é uma grande autoridade naquele assunto. Daí, depois disso, a gente já tinha o Feng Shui. Daí a gente falou, a gente faz Feng Shui com projeto pra essas pessoas. O escritório começou a crescer muito, 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 muito.
Então, essa foi a primeira sacada que a gente teve. Não fala que você faz tudo, porque você não faz tudo. Você tem que ficar bom em alguma coisa. O que você é melhor? Se você consegue, quando você dá atenção pra isso, você consegue chamar atenção naquilo Tudo que você foca bom. expande, né? Exato, perfeito. Tudo que você foca expande, né? Foi onde a gente se conheceu falando essa frase, né? Tudo que você foca expande. E aí, um segundo momento foi quando a gente começou a entender que, tá, beleza, sou boa nisso, nós somos boas nisso, esse aqui é o meu grande diferencial. Você tem que falar que você é boa nisso. Você tem que mostrar para as pessoas que você é boa nisso. E você tem que falar todo santo dia que você sabe fazer isso, porque os clientes não caem do céu. E eles não descobrem, tipo, eu acho que ela é boa nisso. Não, você tem que avisar. O óbvio precisa ser dito, tem que né? ser dito. E a gente acha que como a gente trabalha com, seja lá o que for, no caso, a gente, arquitetura e Feng Shui todo santo dia, e a gente fala sobre isso todo santo dia, a gente esquece que as pessoas não sabem o que é arquitetura com Feng Shui, que dá para fazer projeto, e não sabem o que a gente faz. Então, a gente tem que estar todo santo dia falando. E o Instagram TikTok, YouTube, eles vieram, assim, com uma ferramenta maravilhosa que você pode falar sobre isso todo santo dia. Você não tem que pagar panfletos, não tem que pagar para estar na televisão, no jornal. E você consegue ter um meio teu de falar para as pessoas e falar todo santo dia. E a gente entendeu que isso chama conteúdo. Sim. É você ensinar as pessoas que aquilo que você faz, que daí as pessoas começam a perceber, nossa, eu tenho isso também. Nossa, será que isso aqui serve para minha casa? Nossa, será que eu posso fazer isso também? E de você levantar essas pulguinhas assim na cabeça das pessoas, elas começam a prestar atenção em você, te indicar, e daí começa a surgir um monte de cliente. E daí é a questão da indicação, né? E daí é muito engraçado. Eu tenho outras meninas que fazem lá, né? Além da Ana, né? E daí eu indiquei vocês, eu vivo indicando vocês. Daí quando eu indico, aí eu falei, olha, eu não conheço, todo mundo lá é maravilhoso. Eu falo, mas eu faço com a Ana. A Ana faz todos os meus projetos. E daí, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho da sua forma de atendimento dentro do seu eu empreender, né? Porque a gente, quando você começou a me atender, eu cheguei falando das meninas, não sei se você lembra, né? Sim, eu cheguei e falei, eu fazia com as meninas. Aí você foi vindo assim, tipo, não, beleza, mas ó, vem cá que eu consigo te ajudar também. Uhum. Então, assim, você teve uma conquista, né? Você se vendeu, né? Você se vendeu ali pra mim. Ela se provou, né? Ela se provou. Teve ali, não, olha, eu sou tão boa quanto elas aqui, ó. Vem cá, que eu vou te mostrar. Entendeu? Então, me fala como é que é esse seu... Eu sei que você foi treinada por elas e tudo mais, mas como que é o empreender da Ana, né? É um pouco aquilo que a Bel estava falando de ter atenção para o cliente. Então, isso a gente aprende muito com Feng Shui, porque no Feng Shui a gente lê a pessoa através da casa. Então, primeiro, você me procurou a gente porque você estava com um problema, estava mudando para uma casa e tinha alguma questão que você queria resolver. Então, é focar nisso, sabe? Primeiro saber ouvir, né? Para saber ouvir qual que é a real dor que você não tá me dizendo, né? Sim. Mas que a casa tá me dizendo, né? Que as questões energéticas ali estão dizendo, né? Então, a gente tentar descobrir isso e melhorar, né? Então, propor as melhoras no espaço para que você consiga se sentir bem na sua casa. Porque o principal é isso. A gente quer que as pessoas se sintam bem nos seus espaços. Na casa, no escritório, né? Nas empresas. As empresas, quando procuram a gente também, geralmente é por conta de cliente, faturamento, né? Sim. Então, entender essa dor. Então, o principal seria dar mais atenção para a pessoa. É se importar aquilo que eu falei, né? Que o escritório se importa com a gente, que as pessoas... E a gente se importa com os clientes. É você transbordar, né? o que elas fazem com vocês, exato, né? Olha que louco, né? Que louco não, que bacana. Que bacana, né? Então, esse movimento de que o que vocês fazem com elas replicam para o cliente final. E daí a gente tem esse movimento de sentir isso mesmo, né? Lá na empresa, a parte da prosperidade estava no banheiro, né? Que é o pior lugar para tava no banheiro. Então, a gente tinha... E era um negócio muito doido, que a gente tinha a sensação de que o dinheiro entrava e ele ia. Ele vazava pelo cano, pelo ralo. Vazava. Eu falei, gente, que coisa é essa que não dá vencimento? Daí você ganha um dinheirinho, quebra o caminhão.
Você faz não sei o quê, aí um assalto. Não sei o quê. Começa, né? E daí, depois que a gente fez o projeto de Feng Shui, as coisas começaram a realmente ficar mais harmoniosa, entendeu? Assim, até o movimento com os funcionários, a gente tinha uma dinâmica de trabalho muito intensa, mas começou a melhorar muito. Então, assim, esse movimento do nichar, você estava falando disso, eu tava pensando justamente sobre isso essa semana, né? Quem quer... Eu falei isso para uma mentorada, eu falei, quem quer abraçar todo mundo, não abraça ninguém. Uhum. Você já viu aquele meme que o rapaz abre os braços e joga, todo mundo atira um monte de flecha e passa e não atira, não pega nele? É um meme que milhares de flechas e cai para todo canto e o cara de braços abertos assim e não cai. Daí embaixo tá falando assim, então, quando você dentro da empresa não sabe onde você quer chegar, você não tem direcionamento, você é igual a essas flechas, você tá atirando para qualquer lugar, você não acerta o principal, que é o seu cliente final. Aí eu falei, gente, que legal, que negócio emblemático isso, legal, né? Então, assim, e você falou, você trouxe isso, né? Então, na hora que a gente nichou para o Feng Shui, abriu várias portas, abriu os cursos, abriram vários movimentos, várias frentes de movimento de negócio para vocês, né? E essa questão do conteúdo, cada vez mais tem essa cobrança de conteúdo para que a gente esteja dentro, falando, trazendo para as pessoas, e quem não é visto não é lembrado. Não é. Né? Então, assim, e a gente trazendo, né? Vocês tiveram um movimento de família, né? Então, assim, casou, teve seu neném. Agora a Tef, né, casou, tá tendo o neném dela, entendeu? Assim, vocês tiveram esse movimento. Como é que foi esse movimento da maternidade? Vocês tiveram aqui também a questão da licença maternidade, né? Como é que foi essa questão da licença maternidade? Porque quando a gente é dono da empresa, a gente meio que desliga e não desliga, né? Como é que foi? Como é que foi essa questão para vocês? Eu achei, foi muito legal. Uma coisa que é muito interessante aqui no nosso time, a Ana e a Tati, elas já têm filhos. E a Lúcia, que tá lá nos cursos também, ela já tem filhos. Então, elas olharam pra gente, assim, elas sabiam o que a gente ia passar, a gente não sabia. E ela já sabia. A gente é tão iludido. Muito, né? Muito. É uma maternidade cor-de-rosa, né? A sociedade vende isso. A Bel isso, achou né? que na semana seguinte ia voltar a trabalhar, sabe? Umas eu não coisas queria assim. parar de trabalhar. Eu tava não é apavorada assim. de parar de trabalhar. E aí elas ficavam com aquele olhar assim. Hoje eu conheço aquele olhar. Hoje eu sei o que eu tava pensando. Eu entendo aquele olhar. Faz esse olhar. Mas tudo bem, foi importante. Mas foi muito bacana, porque como a gente tem um relacionamento muito bom com todo mundo do time, a gente pôde contar muito com a ajuda delas. Isso a gente conseguiu ter. Nosso ambiente é muito bacana, que tá todo mundo junto para o grande objetivo, que são os clientes. O foco é o cliente e a gente vai resolver isso. E a gente trocou muito. Troquei muito com a Ana especificamente, com a Lúcia, sobre a maternidade no começo. E você comentou logo no começo, né, que é uma empresa de mulheres que são mães e cuidam da casa, que têm filhos e tudo mais. E o que eu percebi, acho que de mais forte, depois que o Kili nasceu, foi como eu fiquei mais produtiva, como eu fiz o meu tempo render bizarramente mais. Eu falei, gente, como eu perdia tempo antes, porque agora eu faço o que é importante de verdade, funciona melhor, e as coisas, acho que a gente resolveu muita coisa depois que o Kili nasceu, assim, a gente conseguiu acertar mais milhões de parafusos na empresa, e acho que é complicado, a gente fica descabelada, é uma coisa muito louca, mas o que eu senti com a maternidade, assim, sendo empresária, foi ter muito mais força. Sim. Mas muito mais garra. E daí, assim, eu vejo a Ana, porque foi muito legal que na última sessão, ela virou para mim, eu não sabia disso, ela passou por um processo de divórcio, né? E daí ela virou para mim e falou assim, quando eu fiz o seu projeto, seu outro projeto, eu estava no processo de divórcio. E daí a nossa conversa trouxe... Eu estava pensando, né? A nossa conversa trouxe uma clareza para dentro do meu movimento. E daí, hoje, quando a gente se divorcia, a gente é meio que, por mais que a pessoa colabore, é você e você com os filhos, né? Não tem o que fazer. Você, socorro Deus, eu e as criancinhas, né? Então, como que é para ti hoje, Ana? Porque os seus filhos, você tem 2, né? 2, 2,
Estamos aí empreendendo. Como é que tá essa questão da mãe solo? É uma logística, né? Complicada. A gente precisa ter apoio, né? Então, tem pessoas que me ajudam, assim, em casa. E a gente é muito flexível. Então, eu tenho meus clientes e eu monto a minha agenda. Então, a Bel não quer saber se eu tô trabalhando das 8 às 6. Não, porque meu filho, de repente, fica doente, eu tenho que correr pro médico, né? Então, eu não preciso ficar dando satisfação. Para os clientes, sim. Então, aí para os clientes, eu se acontece algum imprevisto, alguma coisa assim. Mas eu atendo o cliente 9 horas da noite, depois que eles dormem, ou de sábado, sabe? Sim. Então, a gente... Porque é ainda mais arquitetura, né? Tem muito cliente que só pode depois do horário comercial. Sim. Então, a gente tem que se desdobrar. E é isso. Então, é aquela rotina louca, né? Uma correria, mas a gente consegue. Então, a gente tem todo esse apoio, né? De uma entender a outra, assim. É uma rede de apoio mesmo, Exato, né? O que eu vejo da empresa de vocês é que vocês criaram uma rede de apoio entre vocês. Uhum. Então, como que a gente faz um negócio crescer de uma forma sustentável, que eu consiga ter vida, e as coisas fluam. E daí, o que eu queria perguntar para vocês também sobre a questão, porque vocês nicharam para o Feng Shui. Uhum. Como que eu atiro nesses clientes? Como é que eu faço entender o cliente entender que eu preciso de Feng Shui dentro da minha casa? Eu quero dar um exemplo com a Ana. Sim. Na verdade, eu vou fazer a Ana dar um exemplo. Porque você estava falando dessa questão dos filhos e hoje ela ser uma mãe solo e tudo mais. O que acontece? Dentro do Feng Shui, a gente acaba estudando o ser humano. A gente falou isso logo no começo. Que o Feng Shui é sobre a pessoa e como que a casa influencia a pessoa. E a Ana falou... Ela comentou comigo, acho que faz uns meses, que tem um dos conceitos do Feng Shui que chama posição de comando. Que quando a pessoa aprende a se colocar na posição de comando, ela muda tudo. Muda a forma como ela pensa, muda a forma como ela age, muda a forma como ela se comporta. Isso impacta em muito na vida profissional e em tudo na vida. E ela me comentou sobre uma viagem. Eu queria que você contasse essa história de estar na posição de comando. Sim, porque o Feng Shui, a gente começa o Feng Shui, primeiro a gente aplica na gente, né? E aí, depois você vai sentindo os resultados e transborda para os outros. Então, o que eu mais senti na minha vida foi estar na posição de comando. Quer dizer, você está no comando da sua vida, você tem o controle, né? Por isso que no seu projeto a gente também priorizou muito isso. Fez questão. A gente tirou sua filha do comando, pois só você... Todas as casas essa menina vai pro comando, né? Gente, um padrãozinho pra quebrar, hein? Vamos costelar isso aqui. Nossa, é verdade. Lembra que você fez a gente mudar o quarto? O quarto, tudo tá pronto. Foi uma guerra. Vocês. Não, então, vocês vão mudar de quarto. Nesse que é do zero, a gente pôs você e seu escritório no comando. Então não tem erro, né? Ai, já gostei. Não tinha nem como dar errado. Ai, perfeito. Ai, meu Deus, sai logo esse apartamento, senhor. Mas é isso, você sente você no controle da sua vida. E aí você consegue tomar as decisões mais assertivas, né? Então, eu fiz recentemente uma viagem com os meus 2 filhos de avião, sozinha. Imagina, tem 6 e outra 9 anos, né? São pequenos. Ai, Nossa Senhora da Misericórdia. Aquela logística de aeroporto e tudo mais, sabe? E aí eu fiquei mais de uma semana com eles viajando, e foi tão legal, foi tão bom, assim, eu me senti muito vitoriosa, sabe? Foi uma conquista mesmo, assim, tanto profissional, financeiramente, de conseguir arcar, né, com essa viagem, e quanto de realizar mesmo, sabe, eu tô no controle, e foi muito legal, assim. Eu vou complementar a história da Ana, a história dela eu vou complementar. Tá. Que eu lembro que ela comentou e me marcou muito, que ela falou, eu me senti poderosa de fazer isso, que ela falou que todas as viagens, quando ela era casada, ela falou, eu não cuidava de nada, era sempre ele que fazia e eu só ia. E aí, ela se viu nessa situação de querer viajar com os filhos, conseguiu realizar a parte financeira. Daí ela falou, beleza, agora eu vou lá. Daí ela foi lá, ela alugou o carro, ela comprou passagem, ela fez isso, fez aquilo. Reserva hotel, passeio, tudo, sabe? E que é logística, né? E ela caiu a ficha nela, assim, falar, eu consigo. Eu tenho. Ela fez assim no carro, eu tenho as rédeas. Isso é posição de comando. Sim. Não, eu não paro de me arrepiar. Porque esse negócio
da posição de comando, porque daí eu vou fazer uma outra pergunta que eu acho que eu vou trazer para sinuca de bico. Vou pedir só para você puxar um pouquinho o seu para frente, o seu só um pouco, não, acho que aqui, ao contrário. Assim, Aí. Só porque para sair melhor. Só termina. fazer um comentário, porque daí você perguntou, né, como é que a gente consegue mostrar para as pessoas que o Feng Shui funciona? No final, não adianta eu te mostrar uma planta abaixo e falar, você aplica o baguá. Sim, aqui tem uma falta, ninguém vai entender isso. Mas na hora que a Ana compartilha a história de que isso tudo aconteceu depois que ela colocou o escritório dela na posição de comando. Também. Ela relutou um monte de coisa na vida dela, a gente ensina as pessoas, mas a gente também tem as nossas dores. Claro. Tem as coisas que aqui é difícil me colocar, é difícil mexer a minha casa, é difícil mexer numa marcenaria. Daí quando ela se colocou na posição de comando, mudou tudo pra ela. Então, na hora que a gente compartilha uma história dessas, que a gente tem dados em vidas de pessoas, que das pessoas falam, nossa, talvez isso funcione pra mim também. Então, o Feng Shui, ele é compartilhado no final com histórias. Nossa, gente, eu tô aqui, a cabeça não para com esse movimento, né, tá vindo, assim, os projetos, tá vindo o que mudou. Você tá cruzando as informações. Tá cruzando as informações, e daí é um negócio muito doido, porque real muda, né? Então, a gente teve um movimento na empresa, real mudou, nas casas, real mudou. E daí vem uma questão que daí, quando você falou assim, as rédeas, daí vou trazer, daí a pergunta sinuca de bico é essa. E como é que eu trago as rédeas? Porque daí nós somos mulheres. E daí tem a questão da energia masculina também. Sim. Que a gente acaba, quando a gente assume esse papel de eu, mãe, né, solo, você assume o prover, Sim. né? O prover. Como é que eu tenho as rédeas e eu me mantenho feminina? Sim. Entendeu? Aí é essa pegada, porque daí é aquele negócio que a gente tem que transitar. Como é que eu transito? Porque eu tenho essa dificuldade, porque eu sou total trator para trabalhar, e eu vou e eu fico lá, e tem que ficar puxando para descer para o feminino de novo. Então, como é que é isso, Ana? É um equilíbrio, né? A gente tem as energias yang, que é para fora, que a energia tende a ser mais masculina, que é essa energia de trator que você falou, e a energia yin, que é a energia mais para dentro, assim, que tende a ser a energia mais feminina. Todo mundo tem as duas, né? O ideal é a gente buscar um equilíbrio nessas duas energias, né? Então, como que você sabe? Você sabe que no trabalho você é muito yang. E o trabalho geralmente é assim, é mais yang, porque exige de executar, né? Agora, você pode trabalhar sua energia yin com coisas que você gosta, que te dê prazer. Então, por exemplo, você alimenta sua energia yin, seu lado mais feminino, não sei, vamos dizer, caminhando num parque, dançando, lendo, fazendo a unha, não sei, sabe? Sim. Alguma coisa que... Sabe que pra mim o que eu faço é maquiagem. Então. Quando eu trabalhava na empresa da família, eu não maquiava, porque por uma questão lá, né? Assim, eu maquiava muito pouco. Uhum. E hoje, o que eu vejo? Eu acordo, não é maquiagem, mas eu acordo, eu passo o protetor solar que é com base e batom. E eu coloco batom, eu costumo pôr vermelho. Por quê? Pra lembrar que eu sou menina. Sim, já dá maior diferença, né? Pra lembrar que eu sou menina. Entendeu? Porque como eu trabalhei num ambiente que era muito masculinizado muito tempo, era um movimento trator mesmo, Natural. entendeu? Natural. Uhum. Então, assim, hoje eu trago isso, né? Então, assim, essa questão eu me acostumei a voltar a usar bijuteria, a pôr as coisas, a me arrumar para sair, porque antes eu era muito... Gente, eu me arrumava antes de qualquer pessoa dentro de casa. Entendeu? Então, assim, não tinha essa paciência. Hoje eu falo, gente, eu preciso ter paciência para me arrumar. Sim. Entende? Mas é um negócio que eu tenho que tomar rédea, Sim. é minha rédea. Só que eu tenho que ser menina. Sim. Né? E daí, assim, o Feng Shui, ele ajuda a trazer a rédea, te pôr no movimento que você precisa, mas ao mesmo tempo você precisa ter o entendimento que você tem que equilibrar isso, né? Sabe o que é legal?
Porque quando você já fez, você conhece esse exercício, mas a gente faz um exercício sempre com todos os nossos clientes, aquela análise das 9 áreas do Baguá. Sim. Fiz de novo. A gente inventou esse negócio que a gente queria ensinar o Feng Shui para os clientes, né? Fazer uma análise do que a gente precisava mais analisar. Então, eu esqueci o nome da terapia que a gente pegou isso, mas a gente viu esse gráfico, era um gráfico... a roda da vida, não é? É a roda da vida. É a roda da vida. Tem um nome isso, que eram 12 áreas da vida, e a gente olhou e falou, nossa, parece o do Feng Shui, e a gente adaptou pra gente conseguir usar nas consultorias. E na hora que a gente faz essa análise, a gente cruza isso com a planta baixa, a Ana vai saber o que eu tô falando. A gente, olhando para aquilo, a gente já consegue saber se a mulher tá se colocando, a mulher e o homem também, se eles estão se colocando mais com energia yang ou mais com energia yin. Pelo lado que a pessoa dorme na cama, com o cuidado que a pessoa tem com a casa, a cara dela. Não, lembro, vocês botaram a gente pra inverter o lado da cama. A gente vê invertido. Então, tem vários detalhezinhos na casa que acaba mostrando isso. Então, é por isso que a gente fala, quando a gente tem uma planta baixa, a gente conversa com uma pessoa, já era, a gente sabe tudo da vida dela. Porque dá pra ler. É assustador. Daí você fala, né, como é que vocês sabem que a menina tava passando por aquilo na posição da recepção? Porque o Feng Shui, ele demonstra como as pessoas tendem a se sentir. Daí, o que é engraçado? Cada vez mais a gente percebe quando as pessoas... Quando a gente tá todo mundo desequilibrado nessa vida louca que a gente vive e nessas necessidades que a gente tem. Mas quanto mais a gente consegue equilibrando, vai aflorando o feminino nas mulheres, vai aflorando o masculino no homem, ou a polaridade que a pessoa assim desejar, a pessoa consegue sozinha, com o tempo, com um ambiente que tá favorável a ela, a pessoa consegue se equilibrar. Porque esse lado, vocês trabalhavam assim numa empresa que exigia muito de vocês, esse pulso forte, vocês tinham que brigar para ser respeitadas, querendo ou não, era um ambiente muito masculino. Sim. Vocês eram 2 mulheres. Então, tinha uma necessidade que o ambiente estava cobrando de vocês estavam pelo Feng Shuiicamente falando, é um termo nosso, né? Feng Shuiicamente falando, tinha um monte de questões que atrapalhavam vocês lá. E que coisa maluca, né? Quando vocês começaram a se equilibrar, porque a gente trabalhou no escritório, trabalhou nas 2 casas. Vocês 2 foram para lugares que vocês nem cogitavam. Aflorou quem são vocês, aflorou o que fazia sentido no coração de vocês. E olha o que você tá fazendo agora, sabe? Sangue de Jesus tem poder. Eu tô toda arrepiada. Porque de uma pessoa que tava lá, você imaginava lá atrás que você ia estar hoje ajudando e guiando pessoas? Nunca foi, nem passou, nem nas hipóteses mais malucas da minha existência. Pois é. Nunca. E nunca tinha pensado para associar do Feng Shui. Olha que doideira. E veio essa questão do equilíbrio das casas mesmo, que foi quando a gente fez. Ai, gente, pior que ele já falou que a gente precisa ir. Ai, meu Deus, a gente ia ficar aqui até amanhã falando disso. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês 2. Foi um prazer. E eu queria, antes de finalizar, que vocês deixassem uma frase, uma mensagem para as pessoas que estão assistindo Desconstruindo Óbvio. Você nem prepara a gente para isso. Mas o bom é a surpresa, sabe? Para que estão assistindo Desconstruindo, que façam sentido para vocês. A Ana começa. Não, eu começo nesse tema que a gente estava falando, de comando, né? Deixar a mensagem para as pessoas pensarem se você está realmente no comando da sua vida, sabe? Que vai muito além de você tomar decisões simples, sabe? É do rumo mesmo da vida, sabe? Então, é uma autoanálise, assim, para pensar, nossa, tô num trabalho que vai me levar a longo prazo para onde eu quero mesmo, sabe? Então, é essa questão da consciência. Então, a expansão de consciência. Expansão de consciência, isso. Perfeito. Ai. Eu acho que seria assim, eu gosto muito de ter a honra de ter acompanhado a jornada de vocês 2, assim, ver as mulheres que vocês se tornaram. Hoje vocês 2 brilham. E eu acho que se fosse dar um conselho para alguém, né, quase que uma palavra, é que existe uma luz muito forte dentro de cada pessoa e que se você cuidar de você e do entorno, isso pode aflorar, para você não desistir, porque todo mundo tem, assim, uma luz gigantesca para brilhar, e é possível nessa vida, é possível agora, dá para acontecer. A casa pode te ajudar, você pode se ajudar, mas não desiste. Eu entendi por que você falou isso, porque a gente parecia que não tinha fundo, né? Era desesperador. É que eu lembro. Era desesperador. E você falava assim, calma. Calma. Então, assim, tem solução. Tem.
tem solução para tudo. Eu acho que você só precisa procurar o que faz sentido para você. Exato. Ai, gente, a gente precisa ir. Olha, eu vou deixar as redes sociais das meninas aqui. Eu queria muito, muito agradecer. Quem tá assistindo Desconstruindo o Óbvio, segue as meninas aqui embaixo. Segue o canal, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa estar levando mais conteúdo para as pessoas. E obrigada! A gente agradece. Obrigada. Beijo.